São José, Memória dos Tempos, com Júlio Ottoboni. Era em São José dos Campos, num tempo em que se dançava valsa no coreto do jardim. Voltamos com São José, Memória dos Tempos. Agora, depoimentos das pessoas que fazem a cidade. Você vai ouvir agora Minha Terra, depoimentos que contam a história da cidade. Meu nome é José Benedito Moreira, eu sou nascido e criado aqui em São José dos Campos. E eu gostaria de recordar algumas coisas da minha infância, na minha cidade, que eu morava na rua São José, antiga rua São José, na época em que as casas também tinham do lado do banhado, agora está vendo. E dali do nosso quintal a gente poderia avistar a vista maravilhosa do banhado, que na época não tinha nenhuma pessoa morando lá. Era uma mata mesmo, uma floresta. E eu me recordo muito bem dos meus vizinhos, que naquela época a gente se confraternizava muito com os vizinhos, né? Eu tinha vizinhos famosos até ali da rua São José. Um deles, eu não me esqueço, era o Capitão Saturnino e a Dona Maria Nascimento, sua esposa, que se davam muito com a minha família. E o Capitão Saturnino, inclusive, possuía um cartório no fórum da cidade, então era uma pessoa muito querida e admirada. Em frente à minha casa, era a sede dos escoteiros da cidade, que eram dirigidos pelo Capitão Orlando, que também foi pessoa muito querida na cidade na época. Isso eu estou me referindo à década de 30, né? Eu me lembro muito bem também de outra pessoa muito querida na nossa cidade, que fez muito pela comunidade, que foi o Matarazzo Filho, o Benedito Matarazzo. Ele era o chefe dos escoteiros, ele que ia na frente carregando a bandeira nacional e dirigindo os desfiles que os escoteiros faziam. E a gente que era bem criança ficava muito impressionado e contente de ver aqueles espetáculos. Meu nome é Carlos Roberto Bustamante, tenho o apelido de Bilica, sou nascido e criado no Vila Ema. Eu nasci na rua Sirimbura em 1954. Uma história que todas as crianças na época foram criadas foram no Vila Ema, onde é a igreja do Padre Rodolfo hoje, que era o antigo oratório. E as ruas da região não tinham nome. Onde hoje é a rua Remo Cesarone, antigamente chamava-se Rua Rio Juruá. A rua hoje Jorge Barbosa Moreira, antigamente chamava-se Rua Rio Tocantins. E os padres mais antigos da época eram o padre Germano Slomp, o padre Neri, o padre Antônio Giacomino, o padre Tarzan, que ficou muito conhecido. E todas as crianças brincavam na região. E vizinho ao oratório era o terreno do sanatório de Vicentina Aranha, que hoje é o shopping Colinas, é o posto Chaparral, Jardim Apolo, tudo isso aí fazia parte do sanatório. E a molecada pulava o muro para roubar manga. Roubar fruta de modo geral. E saía correndo por causa de tinha muito cachorro dentro do sanatório. Era a diversão que nós tínhamos na época. Voltamos com São José, Memória dos Tempos. Hoje com o José Marcondes Pereira. Deputado, vamos retomar aquele momento da sua saída da cidade. Que momento que aconteceu isso? Como o senhor tomou essa decisão, pegar a família, deixar a cidade? Não, eu não tirei a família daqui. Como eu não foi tirei isso? a família daqui. Na realidade, eu resisti até onde foi possível. Até que um dia eu chegava, num domingo, eu chegava de um churrasco, não me lembro onde foi. Eu sei que eu estava chegando quando chegaram os delegados, Zé Oswaldo, mais o Antônio, esse Antoninho, doutor Antônio, que não me lembro o nome dele agora todo. 3 delegados. E os 3 avisando que eu seria preso pelo Exército naquela manhã.
eu deixei a minha família naquela hora e saí pela Estrada Velha, Rio-São Paulo, para não passar no porto, porque o posto de coisa já estava avisado para me prender. Eu saí pela Estrada Velha. Rodoviária aqui da Dutra. A Dutra já estava avisado para não deixar eu passar. E também para o lado de Caçapava. Aí eu saí pela Estrada Velha, passei lá até por Mogi das Cruzes e fui embora para São Paulo, para casa do meu cunhado. E fiquei lá. Depois eu percebi uma coisa. Eles vão me procurar no Vale do Paraíba, vão me procurar para aquela região. Aqui em São Paulo não vão procurar. Aí eu passava lá em frente ao quartel do Exército, lá em São Paulo, tranquilamente, para lá e para cá, e desafiando. Apareceu uma senhora e falou para minha mulher, para a Célia, eu vi seu marido lá em São Paulo, mas viu lá perto do MAP. Eu não sei, ele estava ali perto, mas ali não é o que tem a polícia. É ali mesmo, por ali que ele estava passeando. E eu passando ali para ver o movimento, como estava tudo, não tinha problema nenhum. Mas aquela mágoa, o Augusto da Mata chamou a minha mulher e falou, Célia, não deixe o Marcondes sair sozinho por aí, porque eles vão pegá-lo. Eles estão esperando para pegá-lo. Aí eu saía, às vezes, coitado, mas já fiquei mais ressabiado com a coisa. Mas depois o general Guariba, era amigo do meu cunhado, e disse, eu vou dar uma acertada nesse negócio do Marcondes. E eu fui com ele para o Rio de Janeiro. Chegou lá, o coronel Sidney era que tomava conta, estava com o meu processo para cassação. E eu fui lá conversar com ele junto com o Guariba. Ele disse, não, você não vai acontecer nada para você. Nada, já li tudo aqui. Você não deve nada. Você é um homem exemplar. O que falava o processo? O senhor sabe? O senhor ficou sabendo? O processo falava um absurdo. Que eu, inclusive, tinha um depósito de material bélico em São Luís do Paraitinga. Quem que inventava isso tudo? Quem inventou isso, eu não gosto muito mais, eu vou dizer. Mas tem um inventor, Quem né? inventou isso aí, quem contou para o coronel, segundo o coronel, me falou, foi o ex-prefeito Boneca de Caraguatatuba, que era meu amigo. Mas na hora H, ele, para ser safado, disse, o comunista que vem para cá é o Zé Marcondes. E ele é que está com esse negócio aqui, o grupo dos 11, essa coisa toda. Aquilo pesou um pouco em cima de mim. O senhor teve denúncia de militar também ou não? Eu tive outra segunda ousadia. Eu denunciei o irmão do Goberi como ladrão. E isso na Assembleia? Fui na Polícia Federal e denunciei ele lá. Aí a coisa engrossou, tudo mais. Irmão do Goberi, irmão do general Goberi, o famoso general Goberi. Fui lá, tomei uma atitude e fui lá. Cheguei lá, conversei com o oficial que estava na Polícia Federal, ele falou, não pediu dinheiro para a Irmandade São Benedito? Falei, não, ele pediu dinheiro para fazer minha viagem, para ir para Brasília, para resolver meu problema. Não dá dinheiro, você fez bem vir aqui, esse é um vigarista. Ele está tomando dinheiro de todo mundo. É uma vergonha para as Forças Armadas. E ele passou aqui em São José e pediu dinheiro? Ele me chamou em São Paulo. Chamou lá em São Paulo, que ele queria resolver a minha situação. Só que antes da meia-noite, telefonaram para minha casa pedindo 3 milhões de cruzeiros para ele fazer as viagens, para ir para Brasília, para resolver. Aí eu entrei numa fria. Porque se eu dou dinheiro para ele, ele vai lá para o irmão e diz, pode caçar, porque só falar ele já se entregou. Se eu não dou dinheiro, ele vai lá, pode vazar, que eu tomei que é comunista. Estou frio. Vou lá, vou arriscar minha cabeça. Joguei lá e joguei bem. Deu tudo certinho. Então, a gente precisa tomar atitudes. O homem que não toma atitude é covarde. Ele tem que tomar uma atitude. Mas, voltando na pergunta do André, como é que é a saída do senhor? O senhor sai daqui de São José dos Campos... E vou para São Paulo. Vai para São Paulo... Fico lá um tempo lá. Fico um tempo Quanto lá tempo o senhor imagina que tem ficado? Acho que fiquei no máximo, nem chegou um mês. Depois voltei, aí depois, mais tarde, um bocadinho depois, eu fui para a Europa, e assim a coisa foi... Mas o senhor conseguiu ir embora tranquilamente? Tranquilamente, ninguém mexeu mais. Pegou o passaporte, comprou passagem, acabou, embarcou. Não tem problema nenhum. Foi o senhor e quem mais? Eu e minha mulher. O senhor foi para que país? Na Europa inteira. O senhor se lembra o dia que o senhor foi embora do Brasil? Não me lembro, porque faz tempo, não me lembro nada. O ano o senhor se lembra? Foi logo... Quanto tempo o senhor ficou lá? 94 dias. 94 dias? Deu para sair de Lisboa, deu para sair de Lisboa e chegar até Estocolmo.
Quando o senhor voltou, o governo era o mesmo ainda? É o mesmo, mas não mexia mais comigo. É. Eu estava com a costa quente. Eu tomava café na cozinha do Gama e Silva, ministro da Justiça. Mas como é que o senhor conseguia isso? Porque o Zé Cretella Júnior, que foi meu professor aqui na faculdade, me levou lá para falar com o Gama e Silva. Tinha muito essa coisa de tirar a mística de cima da pessoa, né? Conforme a pessoa que fosse encaminhado, fosse apresentado, desmontavam o mito ali, né? Sim, acabar. Depois começaram a acreditar que eu não era aquilo que eles estavam pintando. O que pintava ainda era o comunista ainda. Exatamente. E depois saiu o meu nome, que eu tenho 3 IPMs. Saiu o meu nome no Quem é Quem no Brasil. O que é o IPM? O IPM, Inquérito Policial Militar. Eu tive 3 inquéritos. O Mário Covas, que o senhor tinha. É meu amigo do peito lá. E como é que foi essa? Foi a mesma teve coisa. que sair do país, tá? Mas o senhor chegou a falar com o Covas, chegou a falar com o Ulisses? Constantemente, telefonava, falava com ele. Com o Jânio? O Jânio também, falei com ele várias vezes. Antes de ir embora? Antes de ir embora. Avisou, quem foi dessas personalidades políticas que o senhor avisou, ó, estou indo embora do Brasil? Eu avisei, acho que, se não me engano, foi o Ulisses Guimarães e o Mário Covas, que também já estava corrido para lá e para cá, e o Gebara, que era meu amigo, era deputado estadual, e o Cid Franco. Aqui em São José, quem o senhor avisou? Aqui em São José avisei, acho que o Argimiro. Argimiro Parisotto. Argimiro Parisotto, o João Moreno, que também foi grande companheiro meu. João Moreno, o Mário Show, e o Ariza, o Crispim. Desses daí, quem já tinha sido preso? O Ariza, o Argimiro, o Argimiro, o Augusto da Mata, o Mário Show. E o Crispim. E o Crispim. Todos eles. Todos eles. Então foi uma luta, mas eu sabia que não ia acontecer nada para mim. Alguém desses daqui, joséenses, deu algum conselho para o senhor? Augusto da Mata. O que o Augusto falou? O Augusto falou, Marcondes, toma cuidado porque você é a pessoa mais visada em São José dos Campos. Eu estava no 2º Exército e estava lá depondo, daqui a pouco o camarada falou, o senhor sabe quem eu sou? Eu suponho que seja um dos brilhantes oficiais do Exército Brasileiro. Isso eu não sou comandante do Raul Soares, navio que está lá em Santos. E eu digo, e o senhor é um homem considerado perigoso, um homem como é que se diz, que se insurge contra a Revolução? Pois sim, senhor. Mas por quê? E porque eu não consigo entendê-la. Se eu entendesse a Revolução, talvez eu até participasse disso, mas não consigo. A luta é contra a corrupção. E o chefe da Revolução em São Paulo é o Adhemar, que vocês chamam de corrupto. Como é que eu posso fazer uma coisa dessa? Eu não posso acreditar. Mesmo que eu queira, eu não acredito. Ele é seguro. E aí, quando eu estou conversando com o homem nesses termos, aparece um cidadão, Coronel Edwin. O que estão fazendo com o menino aí? Ele disse, nós estamos interrogando ele aqui. Nada disso, esse é o maior prefeito que eu já conheci na minha vida. Ele fez 2 casas para os sargentos do tiro de guerra em São José dos Campos, que ninguém fez até agora no Brasil inteiro. Pronto, já mudou a conversa. Por que o senhor fez isso? Digo, porque todo oficial que vai lá, paga o aluguel, fica contra e maltrata os atiradores. Após eu ter feito essas casas, eles moram lá tranquilamente e tratam muito bem os atiradores. Então, onde que o senhor fez as casas? Aqui em frente aqui o DSM. 2 casas. O tiro de guerra era onde? Era o tiro de guerra no começo da Rua Paraibuna. No comecinho da Rua está o Banco do Brasil. Vizinho da Faculdade de Engenharia. Resultado, nessa hora ele já... o homem não é isso aí. Né? Depois vou te contar mais uma coisa importante. O coronel Mário... O coronel... como ele chama? Coronel... Não. Eu vou lembrar o nome dele. Veio aqui em São José para me prender. Chegou aqui... Foi no juiz, foi na Câmara, foi em toda parte, e no final chegou na prefeitura. Chegou lá na prefeitura e disse, o senhor está perigando, que essa coisa toda e tal. Eu disse, olha, coronel, eu vou mostrar primeiro os meus pecados venais, depois os meus pecados mortais. Mostrei assistência social para ele. Aqui nós fazemos isto. Ele ficou admirado.
Passado, aí acabamos, agora vou mostrar os pecados mortais. Por que estão me insurgindo contra mim? Vou mostrar a casa da criança excepcional, que nós fizemos na beira do banhado. Quando ele chegou lá, nós tínhamos 90 e poucas crianças doentes. E as crianças começaram a segurar na perna dele. E eu olhei por ele estava chorando. Eu disse, alguma coisa tem nisso aí. Quando nós vínhamos voltando, ele me disse, o prefeito, se você tivesse errado realmente como falam, só essa obra o redimiria dos seus erros. Isso é uma obra humana. E você vai tomar um uísque comigo em casa, no sábado. Quando chegou no sábado, eu fui, porque eu precisava de agarrar em qualquer gaio que estava por aí, né? Fui lá tomar o uísque. Aonde que era? No quartel-general de São Paulo. São Paulo. Eu falei para o meu motorista, se eu não sair de lá dentro de uma hora mais ou menos, você pode ir embora, porque eu já fui encanado. Pode ser um golpe que pode dar em mim. O homem abriu a porta. O que eu vi de cara, uma criança excepcional, filha do coronel. Resultado, ele escreveu no meu processo, que está aí no segundo ofício de São José dos Campos. Se o Brasil tivesse outros homens da têmpera, da coragem, da humanidade, da honestidade do prefeito de São José dos Campos, não havia necessidade da Revolução de 64. Está escrito lá no pedido, ele escreveu. Então essas coisas só pode ser uma ajuda divina. Porque você, num universo de oficiais, mandar um homem que tem uma criança excepcional, que eu vou mostrar a casa da criança excepcional para ele, isso ajudou muito. E muitas coisas que aconteceram, muitas passagens na minha vida, eu tenho tido essas oportunidades. Retomando o que o André estava perguntando para o senhor vai para a Europa, sim, volta ao Brasil, tranquilamente. Uma coisa de 100 dias, mais ou menos. Depois, antes disso, eu tinha ido a Montevidéu procurar o Brizola, que eu queria conversar com ele, e João Goulart. Não achei nenhum dos dois, mas achei um outro. E eu deixei o meu carro numa garagem chamada La Carretera. E eu me hospedei num hotel em frente à La Carretera. À noite a gente sentia que tinha gente cavocando embaixo do hotel. E o meu carrinho, meu Volkswagen, quando eu voltei da Argentina, eu fui até a Argentina, voltei. Quando eu voltei, o meu carrinho estava novinho, porque eu contei que eu era caçado, essa coisa toda, tá? Meu carrinho estava limpinho, engraxado, arrumado, direitinho e tal. Aí eu disse, pô, que beleza, né? Tratando bem a gente aqui. Depois que eu saí, que eu voltei, peguei a coisa, eu vou ler no cruzeiro, o hotel Alhambra, se não me engano, era por baixo, passava os Tupamaros. E o quartel do Tupamar era lá na carreteira. Você imagina, eu saio daqui e vou lá na Boca do Lobo. E me trataram com uma dedicação muito grande. Então isso foi uma beleza. Quando é que o senhor vai ter os direitos políticos do senhor restabelecidos? Eu já tenho. Não, quando? Em 89. Em 89 não, em 79. 79, foi de 69 que eu fui caçado até 10 anos. 10 anos. Eu não tive anistia. Eu cumpri os 10 anos. Depois dos 10 anos que eu tive 52 mil votos aqui em São José. E tive mais 12 em Jacareí, 6 em Caçapava e completei 80 mil votos em todo o Vale do Paraíba. E aí o senhor volta para ir para a Câmara Federal. Para a Câmara Federal. E no ano assim, de 81, né? 81 para 82. Foi de 82 a 86. Né? Mas essa vida política, ela muda muito. Quer dizer, você tem uma sequência de fatos que alteram. Por exemplo, no tempo do Jânio, o que eu queria, eu conseguia. O Carvalho Pinto era meu amigo do peito. Eu não tinha... O brigadeiro, o Faria Lima, é Faria Lima mesmo, o da prefeitura, vinha na minha casa. Darcy Ribeiro, Jânio Quadro, o Montoro, Ulisses Guimarães. Eu agora vou contar outra passagem para você. Eu fiz um comício como líder do MDB, né, na Câmara. Eu fui fazer um comício em São Bernardo. Estava lá Jarba Vasconcelos, Ulisses Guimarães, Carlos Lacerda, Lula, mais um rapazinho e o José Marcondes representando a Assembleia de São Paulo. Eu vi o que o Lula falou, deram vaia nele.
E eu entrei no contrário em cima dele, fui aplaudido. O Carlos Lacerda disse, você não foi prefeito de São José dos Campos? Fui. E você não foi me receber quando eu fui lá? E você estava muito bem acompanhado, eu ia lá fazer o quê? Estava tudo com o pessoal da UDN, eu não vou lá. E assim foi a vida, sabe? Aí eu tive essas encrencas todas por aí. Os brigadeiros de toda a região se reuniram na casa do Piva e me deram um jantar. O senhor ficou o senhor cumpriu uma legislatura lá em Brasília. Em Brasília. O senhor foi constituinte, deputado constituinte? Não. Foi anterior? Foi uma legislatura antes, né? Uma legislatura anterior. Foi o golpe que eu tive. O golpe que o Robson me deu. Que o Robson, eu acertei com o Robson para eu ser o deputado estadual, onde eu fui cassado. Eu queria voltar para lá de qualquer jeito. E o Robson queria ser constituinte. Então nós fizemos uma dobradinha, para nós passearmos no Vale do Paraíba. Porque não tinha outra saída. O resultado, o Luiz Máximo disse para o Robson, se você apoia o Marcondes, eu não dou o voto de Jacareí. E o Robson rompeu comigo. Disse, não, eu não posso acompanhar você, Marcondes, porque você não me dá em Jacareí os votos que o Luiz Máximo dá. E em São José dos Campos eu vou ter a mesma votação. Aí rompemos aquele negócio e tal. Eu fiz errado, porque se eu pego um caixão e pego um microfone, uma coisa qualquer, e saio para a rua aí chorando e contando essa história que tinha acontecido comigo, eu me reelegeria deputado. Como é que foi esses 10 anos que o senhor ficou aí sem poder concorrer nada? Não fazia mais nada. Aí o senhor ficou aqui em São José? Em São José, aí ganhei dinheiro. Aí montei uma imobiliária, tinha 1000 casas na administração e coisa e tal, e eu cheguei a ter mais de 3 mil clientes como advogado. Ganhava dinheiro, que nem coisa, tinha fazenda, tinha tudo, perdi tudo na política. O pessoal ainda nesse período ainda olhava meio torto para o senhor, como é que era? Alguns só, mas a maioria não, porque eu aprendi um negócio que é muito importante. Eu conto uma piada numa rodinha que eu chego, pronto, já tomo conta da situação. Deputado, São José teve 2 prefeitos nomeados. O Sobral e depois o Edinardo. Como é que o senhor viu a atuação de prefeitos que não tiveram origem no voto popular, que foi sempre o seu forte? Eu vejo o seguinte, aquilo foi uma imposição da Revolução para tirar a nossa força aqui no Vale do Paraíba, porque ninguém ganhava de nós. O nosso grupo era tão forte, tão unido, que ninguém ganharia. Então eles vieram com força do Exército para tirar a gente da... E o Sobral foi nomeado, fez obras aí e tal, coisa. Mas me perseguiu até onde deu. Só para você ter uma ideia. Você sabe onde é o Corpo de Bombeiros? Corpo de Bombeiros, eu tinha 6 lotes de terreno lá. O Sobral mandou... Eu tinha mais, vários lotes. O Sobral, eu tinha outras propriedades e tudo aí. Ele mandou me chamar para eu apoiar o Pirino Rossi e o Luiz e o Rubens Sabassano, candidato a deputado federal e estadual. Eu mandei dizer a ele que eu não iria, que eu não participaria. Aí ele pegou e mandou vários emissários, o último chegou lá e disse, se você não for amanhã na prefeitura, ele vai desapropriar tudo que você tem. Eu disse, então deixa ele que desaproprie, porque eu nasci como rato pelado. Isso não me assusta. Passado 2 dias após essa conversa, começou a desapropriar tudo. Ia lá no Corpo do Bombeiro, desapropriou 6 lotes por R$107 mil. Quando eu tinha, o vizinho vendeu um lote por 84 mil. Eles desapropriaram 6 por 107 e fizeram uma avaliação prévia e valeu nessa coisa toda. Resultado, eu apelei, expus tudo que coisa, no tribunal passou de 107 para 806. Para você ver a perseguição desse homem. Então, e um dia ele perguntou, uma vez ele estava com o Robson, eu não tinha muita aproximação com ele, mas ele me perguntou, ô Marcondes, como você está vendo a minha administração? E eu tinha mesmo uma resposta para dizer para ele como eu tinha. Olha, pelo jeito que estão xingando sua mãe, não vai indo bem, não. Esse é o assunto. Bom, estamos escutando aqui o ex-deputado José Marcondes Pereira. Agora, vamos escutar a música Ciumento com o Clube do Choro de São José dos Campos.
Você ouviu o Clube do Choro com a canção Ciumento. Você está na Super Rádio Piratininga com São José Memória dos Tempos. Hoje com o advogado José Marcondes Pereira. Vamos para o intervalo e voltamos já.